Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando amparo e proteção, as bênçãos dos benfeitores, para que os estudos se procedam dentro da maior tranquilidade e que possamos também interagir através das reflexões com os coordenadores espirituais, que sempre estão conosco, nos assistindo e nos amparando. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Como é que tá aí, Bianca? Tranquilo? Pode compartilhar, então, por favor. Esse tempinho deixou a gente consegue resolver as tecnologias. O problema é quando eu fico afobada. Não precisa. Tá? Qualquer coisinha eu abro aqui no meu aqui e faço a leitura sem compartilhar. Peraí, você quer que eu compartilhe o relatório? Primeiro o relatório. Deixa eu... Vitor Hugo, tá tudo bem aí? Vitor Hugo está quietinho. Vocês estão vendo? Sim. Então, vou começar. Relatório da reunião de estudos da Revista Espírita, do dia 21 de novembro. O Livro dos Espíritos. O princípio vital, sem a matéria orgânica, não é a vida, do mesmo modo que os corpos orgânicos não podem viver sem ele. O princípio vital é uma propriedade especial do fluido cósmico universal. Ele é o fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O princípio vital dá movimento e atividade à matéria orgânica e é ele que diferencia os corpos orgânicos da matéria inorgânica. O movimento dos corpos orgânicos não é a vida. A matéria recebe do princípio vital o movimento e a atividade. A finalidade do princípio vital é fazer os órgãos funcionem corretamente em harmonia. Ele regula naturalmente a pressão e a oxigenação do corpo. Sobre o princípio vital, este nome não é um conceito da ciência médica ocidental, ou é de várias partes do Oriente, mas o vitalismo teve um grande boom na escola médica de Montpellier, na França, nos séculos 17 e 18. Várias terapêuticas não oficiais na medicina, como a homeopatia, as terapêuticas médicas indianas, as terapêuticas da China, como a acupuntura, elas têm o sentido de vitalismo, falando em fluido vital, mais ou menos como se falava na época de Allan Kardec. Naquele tempo, ele era mais aceito. Na medicina hoje se fala muito nas ciências biológicas na homeostase, que é o equilíbrio das funções vitais do organismo que representa a vida. Desde que esse equilíbrio se desfaça, a homeostase se desfaz. O organismo tende a voltar a apenas ser matéria não biológica. Então, nós podemos trazer esse conceito de vitalismo, de fluido vital, do conceito que hoje se tem de homeostase, que é o equilíbrio das várias funções orgânicas no nosso organismo e de todos os organismos dos seres vivos. Um médico espírita consultado por nós. Acreditamos que, quando há o esgotamento dos órgãos, ou seja, a morte natural, há o esgotamento do princípio vital. O princípio vital é o mesmo para os homens, animais e vegetais, só que modificado segundo cada espécie. É o fluido da vida, o combustível para o organismo, que se retroalimenta com ele. Ou seja, sua ação é como se fosse uma pilha recarregável. A pilha faz o órgão funcionar, que, por sua vez, recarrega a pilha. Em outras palavras, ao mesmo tempo que o princípio vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes renova a vitalidade do princípio vital. Acabou. Ok. Bom, gente, eu tenho só uma pequena observação para fazer com relação ao relatório e ao vídeo. Na semana passada, nós tivemos problemas técnicos. Eu até mandei uma mensagem no grupo agora pela manhã. Nós tivemos problemas técnicos e foi uma reunião muito truncada, assim. Cortava muito a minha fala. Então, não deu para recuperar o vídeo da semana passada, de modo que a gente pudesse estar disponibilizando ele. Então, eu tive que fazer um vídeo especial e procurei, assim, seguir a tudo que foi falado na reunião passada, ao conteúdo do Livro dos Espíritos. Inclusive, eu acrescentei uma pesquisa, que não aparece no relatório, mas o relatório... Já deletei o vídeo, viu? Já deletei o vídeo. Obrigado, Tony.
e fiz uma pesquisa, só que no relatório não precisa aparecer, porque o relatório, é só o que é principal no estudo, né? Sobre o que o médico fala de homeostase. Então, na pesquisa, fica mais evidente ainda que essa homeostase, né, ela dá para fazer uma analogia dela com o fluido vital. Tá? Uma coisa muito bacana. E uma outra coisa também, até o Victor Hugo ele usa uma expressão que eu gostei demais, da retroalimentação, isso do fluido vital com os corpos orgânicos. Mas Kardec dá um exemplo muito simples também, até isso eu fui pesquisar, que é a força do atrito. Ele dá o exemplo quando a gente mexe com as mãos, né? Rapidamente, no inverno nós fazemos isso. Esquenta as nossas mãos. Né? Por que esquenta? Porque uma mão vai num sentido, a outra no outro sentido. Né? E na medida que a gente aumenta essa velocidade, tem um atrito. E com atrito, o calor. Então, é como se uma mão fosse o fluido vital e a outra mão, a matéria orgânica. Né? Só que aqui, no caso, ao invés de produzir o calor, produz a vitalidade. Né? O Tonho também usou uma expressão bacana, antes da gente começar a reunião, estava só eu e ele aqui enfim, ele pegou e falou assim, doutor, é por isso que a pessoa, assim, o idoso, tem que ter uma atividade, qualquer atividade, principalmente atividade física. Porque, tendo atividade física, então o funcionamento dos órgãos vai o quê? Não, isso aí é recomendação para qualquer pessoa, inclusive idoso, né? Não, sim, para qualquer pessoa. É porque o idoso, a tendência dele ficar assim, paralisado, né? Deitado, sentado, é maior. Né? Então, tem mais vida sedentária. Isso. Quer dizer, quem tem vida sedentária, a probabilidade de ter doenças é maior do que quem tem uma vida com atividade física. Mas até no caso da depressão, né? Se a gente for olhar, a depressão, a pessoa tem a falta de vontade de viver. E ela também fica mais prostrada e tal. E uma das recomendações é que quem é depressivo faça atividade física de modo a... Muito interessante, assim, dá para fazer uma associação que eu nunca tinha parado para pensar, mas tem a ver com o fluido vital, se a gente for parar para pensar mesmo, né? Claro que tem. Porque ele, através da vitalidade desse fluido, é que o organismo tem o quê? Funciona igual um relógio, igual uma orquestra, onde cada um sabe tocar o seu instrumento na hora certa. Então, é ele que dá o equilíbrio. Né? Mas para ele dar o equilíbrio, ele também tem que ser alimentado. E a atividade é uma forma de alimentar o fluido vital. Então, a atividade física ela é imprescindível em qualquer idade, né? Para a manutenção da nossa vida saudável. Então, quer ter saúde, e aí a Bianca tem razão. Isso com relação à depressão, com relação a outras doenças, viu? Então, por exemplo, o diabetes, o médico, a pessoa tem diabetes, né? Vai ao médico, ele vai falar que tem que fazer atividade física. A pessoa que tem problema igual eu tenho, o Tonho, a Adriana e a torcida do Flamengo, que é... Como é que chama? Eu até esqueci o nome. A gente toma um remédio de manhã em jejum. Como é que chama, Tonho? Esqueci o nome agora. Pressão alta? Não, eu tenho também, mas é de endócrino. Tireoide. Isso. Equilíbrio do hormônio da hipotireoidismo. O médico vai falar a mesma coisa, tem que fazer atividade física. Entre outras coisas, claro. Né? Então, quem tem diabetes, quem é diabético também, o exercício físico baixa o índice glicêmico. Sim. Baixa. Quem tem fibromialgia, a atividade física é o remédio. Quer dizer, e aí, se a gente for aumentando para outras doenças, né? Ou uma pessoa quando faz uma cirurgia, fica muito tempo parado, depois tem que fazer fisioterapia, tudo atividade física. Né? Então, estimular, por exemplo, a perna,
se parou de andar, estimular o braço, se foi mobilizado muito tempo. Então, tudo isso para promover o equilíbrio, né, do funcionamento dos órgãos. É até interessante, Adolfo, porque na fisioterapia, né, quando o paciente não consegue ele mesmo mexer, você tem os choques. E se você for ver uma corrente elétrica, que se a gente parar para pensar, é meio estranho, né? Assim, biologicamente. E aí faz todo sentido quando a gente olha com esse complemento da visão espiritual. E aí a gente está caminhando, né? Acho que essas descobertas científicas, elas vão acabar caminhando para verificar que que não existe outra explicação que não você adicionar o princípio vital, nem que seja por outro nome. Uhum. Agora, uma outra coisa. A Lucélia fez uma pergunta no final da reunião, e eu falei lá e volto a repetir aqui. Por enquanto, nós já estudamos no Livro dos Espíritos, Kardec não faz nenhuma menção ao perispírito, né? O perispírito, e eu vou falar muito isso, ele é um fluido espiritual. O fluido vital é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, ele é um fluido material, né? Então, ele não é o perispírito. Mas há uma relação entre os dois, e Kardec vai tratar desse assunto no livro A Gênese. Então, quando a gente sai do Livro dos Espíritos, for estudar o livro A Gênese, num determinado momento nós vamos entender, e é muito bacana, né? Então, responde até algumas questões que foram feitas na reunião passada. Algumas que eu achei até melhor assim, deixar fora do relatório e preservar mais essa ideia que nós estamos reforçando aqui agora, que é do funcionamento do princípio vital. O que é o princípio vital? E acho que a partir daqui para frente, nós já podemos caminhar com mais segurança, né? Porque eu acho que isso ficou claro para nós. Tanto ficou claro nesses comentários agora aqui, da Bianca, do Tonho, né? E se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro só falando de exemplos e não vamos caminhar. Então, eu vou pedir a Bianca. Eu lembrei também de um detalhe do Livro dos Espíritos. Pode falar, Tonho. Eu lembrei de um detalhe. Eu li um pouco do livro Mãos de Luz. Esqueci, não sei se é a Ana Brown, a autora. Ela lida muito com essa parte aí de magnetismo, né? Fluidoterapia. E ela cita lá que ela faz uma aferição, igual vocês falaram aí no começo, através dos aparelhos. A Bianca até que falou. Que o aparelho, se o aparelho detecta que tem vida, é porque o princípio vital está lá. Você lembra que a Bianca falou? Eu sei porque eu assisti todos os vídeos, né, minha filha? Eu não tenho aqui, mas eu assisto. Você lembra disso? Alô? Ô, Tonho. Alô? Nem eu lembro o que eu falei. O Vitor Hugo está só sorrindo aqui. Ô, Tonho, eu tenho um problema assim nos membros inferiores que chama neuropatia. Sim, senhor. Hoje eu sou um PCD, deficiente físico. Até na época eu não gostava do termo, achava que eu não era deficiente, mas eu fui estudar o que é e realmente eu sou deficiente, sim, né? Então, a gente tem que aceitar as coisas como elas são. E um dos exames que eu faço para saber se eu, amanhã ou depois, se eu vou poder voltar a andar e os pés funcionarem como funcionavam antes, porque os pés, eles não fazem o movimento de, quando a gente está no carro, para acelerar, né? Ou para frear. Então, os meus pés, eles não fazem esse movimento aqui, ó. E os dedos, eles não fazem, dos pés, não fazem esse movimento aqui, ó. Tá? Então, essa é uma lesão minha da neuropatia. E o exame que eles fazem para saber se o nervo ainda está ativo e se qualquer momento eu possa voltar a andar perfeitamente, é justamente um exame que chama eletromiografia, que são choques que eles dão nos dedos do pé, em cada dedo,
depois no pé, vai subir na perna, e assim, eles vão aumentando a velocidade para ver até que momento o nervo responde. Então, tem hora, assim, que o choque é tão forte, eu não sinto nada, conforme o local. Depois muda um pouquinho, aí eu sinto aquele choque, mas aquela coisa assim, ó, do outro mundo. Então, eles ficam analisando, né, e aí eu não sei explicar isso, porque é da parte médica, né? Então, conforme o resultado do estímulo que é dado aos membros inferiores, e é um choque forte, não é aquele choquezinho da fisioterapia, não, né? Então, quanto mais a gente sentir dor, ou sentir o choque, é porque o nervo está respondendo bem. Enquanto você não sente, é porque ele não... E se chegar no ponto que não sente de jeito nenhum, o médico pode falar assim, bom, daqui para frente vai ficar essa sequela. E graças a Deus, como eu sinto choque, e dói muito o exame, né? Quer dizer que o nervo pode voltar a funcionar um dia ou outro, né? Então, só para corroborar com essa frase sua, viu, Toy? Tá bom? Ô, Bianca, tá em branco aqui a tela, viu? É assim mesmo? Tá. Não, você não colocou na página ainda, tá? Então, qual página que é, Adolfinho? Não Eu tenho não sei se você está na mesma edição da minha. Fala a pergunta. Vou falar a pergunta. Deixa eu colocar aqui na... Adolfinho, só ia falar... É o item 68. Tá, que fica um pouco complexo fazer o relatório, aí depois vai precisar de alguém que complementa um pouquinho ele, tá? Pra ler e fazer o relatório. De hoje, você fala? Tá. Dá para ir fazendo, mas aí é bom dar aquela revisada, né? Porque eu vou ficar com várias telas abertas aqui, mas tranquilo. Tudo bem. Não, eu faço sem problemas, tá? Se você quiser também, eu posso pedir para outra pessoa fazer a leitura. Tem problema não, posso fazer. Então tá aí, ó. Já tá aberto aqui. Aqui, ó, é a vida... Estão vendo agora ou não? Aham, perfeito. Então tá. A vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta: o esgotamento dos órgãos. A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Bianca, volta só um pouquinho no anterior. Esse aqui é um ponto que nós já discutimos, e aqui, pelo menos num primeiro momento, está dizendo outra coisa. Então, qual que é a causa da morte? O esgotamento dos órgãos. Pode ser muito simples. Aqui não está falando esgotamento do princípio vital. Nossa, verdade, né? Então, por essa pergunta aqui, 68, vamos ver as seguintes. Mas por essa pergunta, quer dizer, a pessoa pode ainda ter fluido vital, mas ir a óbito. Né? Posso tentar dar um spoiler que eu estou pensando aqui na minha cabeça? Que aí na pergunta de baixo ele fala assim, da máquina mal montada. Não adianta você ter o fluido vital se ele está completamente desorganizado. E aí a gente entra na questão do equilíbrio, que é a mesma coisa de você, não adianta você abrir o motor do carro e jogar óleo aleatoriamente lá. Se você não colocar nos lugares certos, não vai funcionar. Seria mais ou menos isso? É por isso que numa questão anterior, a gente até estava lendo isso no relatório agora há pouco. O fluido sem a matéria orgânica, ele não é a vida. Então, o fluido precisa da matéria orgânica e precisa do fluido. Então, nesse caso aqui, houve esgotamento do quê? Dos órgãos. Não necessariamente do fluido. Tá? Aí, então, claro que nós estamos falando de morte natural, tá? Esgotamento dos órgãos. Então, um jovem, quando morre no acidente de carro, né, não é esgotamento dos órgãos. Né? Mas teve ali um esgotamento, né, que foi provocado. Né? Então, já não é uma morte natural, vamos dizer assim. Tá? Aí tem uma outra causa. Também por doenças, enfim. Mas a gente ainda entra lá na questão do esgotamento. Quer dizer, o órgão não funciona mais. E se ele
O órgão não, né? Os órgãos. Porque, ou órgãos vitais, né? Não precisa também ser necessariamente todos os órgãos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem morte cerebral, teve lá um AVC, né? O infarto fulminante, teve morte cerebral, né? Mas o corpo está funcionando, né? Então, assim, é possível fazer a doação de órgãos. Por quê? Porque o corpo ainda está funcionando, né? Não o cérebro não está oxigenando mais, né? Mas o coração ainda está batendo, outros órgãos ainda estão. Então, tem um prazo que você pode ainda retirar o órgão para fazer doação. Quer dizer, porque ainda ficou fluido vital que manteve ainda alguns órgãos em funcionamento. É isso que eu ia perguntar. O fluido vital manteve os órgãos em funcionamento. Mas como morreu ali um órgão vital, no caso, que é considerado morte, a morte cerebral, né? É quando para de oxigenar. Então, do contrário, quer dizer, o coração também é um órgão vital, mas, por exemplo, hoje já é possível você, por exemplo, fazer com que o funcionamento do coração de maneira artificial, né? Então, não necessariamente. E outra coisa, se o cérebro estiver oxigenando, o coração pode ficar parado durante um determinado período. E a pessoa pode voltar, né? Por isso que eles dão lá um choque lá no coração, para que ele volte a funcionar. E às vezes isso funciona, né? Às vezes não, tá? Então, mas era isso que eu queria dizer. Podemos continuar? Então vamos lá, Bianca. Você está sem som, Bianca. Você tirou o som. Eu falei que eu estava escrevendo aqui, por isso na morte cerebral, embora não haja vida, vai ter que, esse daqui vai ser o que vai ter que continuar. No fim, vou deixar 3 pontos aqui. Eu perdi a linha de raciocínio. Então vamos lá. 69. Que pena. Não, mas já às vezes volta. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Aqui só um ponto, tá, Bianca? Aqui não podemos esquecer que nós estamos no século XIX e aqui o coração é a máquina da vida no século XIX. Hoje a máquina da vida é o cérebro. Será? Que eu vou te falar, ontem estava eu nem tinha visto o que a gente ia estudar. Estava eu lá no banho, eu lembrei do filminho da Elsa, da Frozen, sabe? Uhum. Tá. Que quando a Frozen lá atira o raio na irmã dela, que cai na cabeça. Aí o duendinho que... Nossa, eu tô viajando, mas vai chegar num ponto que faz sentido. O duendinho vai curar e falou assim, ainda bem que foi na cabeça, porque na cabeça é fácil de curar. O duro é se fosse no coração, que aí vai entrar nessa filosofia. E as filosofias ocidentais, tal, elas são do mesmo, as orientais, elas são do mesmo sentido, de que a nossa energia vem do coração. Eu acho que isso daí é um ponto que a gente pode estudar melhor, porque eu não sei se eu concordo que seja o cérebro, Adolfinho. Não, ele é um órgão vital. Sim. Ele ocasiona a morte. Sim. Tá? Agora, essa questão se ele é a máquina da vida, questão clinicamente falando, a pessoa só é considerada morta quando para a oxigenação do cérebro. Não é quando para o coração. Então, mas eu ainda não sei se eu concordo com essa clínica. Eu entendo que cientificamente, na atualidade, é o que nós temos. Mas... Podemos consultar os médicos, porque eles são especialistas. Eu não sou especialista. Não, então, é porque... O que eu sei, que enquanto o cérebro estiver oxigenando, a pessoa não morreu. Ela fica lá entubada, né? A família, os médicos falam que é estado crítico, né? Mas, quer dizer, tem como artificialmente o coração continuar batendo. E tem casos que a pessoa fica em coma, que o cérebro está oxigenando
respirando por aparelhos e fica anos no estado de coma. Né? Tá, E aí, que ainda não teve a morte cerebral. Exato. Eu acho que também seja por isso, né? Pela possibilidade de volta. Eu acho que é assim que eles pensam. Pelo menos é o que eu penso na minha cabeça, que é a partir disso. Porque todos os outros órgãos, quando eles estão ali num mau funcionamento, ainda há uma possibilidade, né? Vai que o indivíduo volta ali e volta à vida normal. Então há essa possibilidade. O cérebro não. Quando ele morre, já acabou todo o resto. Então nem adianta. Os outros órgãos podem funcionar aí para sempre, mas só que mesmo o indivíduo já está morto ali, né? Eu acho que é assim que eles pensam. É que eu ainda tô com um pouco de dificuldade, mas isso é uma dificuldade minha, de entender como que o cérebro morre, né? Isso é muito complexo, eu acho. Mas aí eu acho que é uma dificuldade minha. Então, bom, aí, assim... Não. Não, é bacana o que você está falando, Bianca, porque aonde que o espírito, ele se comunica com o corpo? Sim, no cérebro. Entendeu? Então, é o último órgão, teoricamente, que vai se desligar, o espírito vai se desligar do cérebro. Então, por exemplo, a pessoa que a gente fala que está morrendo, né? Você põe a mão no pé da pessoa, está gelado, né? Aí depois o médico explica assim para a família. São casos que a gente sabe que a pessoa não vai, né? Então fala assim, tal órgão já não está funcionando, tal órgão não sei o quê, né? Até que tem um dia que o médico fala assim, pode chamar a família para despedir porque não passa dessa noite, né? E tem casos, porque assim, a gente não sabe se passa daquela noite, se não passa, né? Porque é uma discussão assim, e do ponto de vista ético, talvez a gente não consiga uma resposta. Mas, por exemplo, está lá um idoso, está de coma, né? Aí chega um menino ou um jovem, estado grave, tem que ir para a UTI também, né? E o idoso está lá na UTI, está de coma, né? E não tem mais leito. Então o menino vai morrer, né? Então, assim, talvez eticamente o médico não fale isso para nós. Mas talvez ele fale assim, bom, entra esse menino, se a gente colocar na UTI, a perspectiva dele viver é maior do que esse idoso, então nós vamos retirar desse idoso. Aí naquele dia ou naquela noite, o idoso faleceu, morreu. Quer dizer, eu já ouvi dizer, agora, esse eu ouvi dizer, isso é senso comum. E isso não serve, né? É que do ponto de vista ético, eu não sei se nós vamos conseguir uma resposta. Mas eu já vi dizer que tem médico que faz isso. Por quê? Porque não tem leitos suficientes lá, por exemplo, ele tem que fazer uma opção. E faz. Na bioética, que eu fiz até uma matéria de bioética, é realmente isso. Inclusive, um dos problemas da Covid foi justamente essa falta de leitos. Existem certos critérios de sobrevida. Exato. Que são utilizados. Infelizmente, é muito triste a gente falar isso, mas... Por que nós estamos falando isso, Bianca? Porque está lá, o coração está funcionando por aparelho. Tá? O cérebro está oxigenando. A pessoa pode ficar 20, 30 anos. Né? E às porque vezes tem a ligação... coma. Porque tem a ligação do... A gente poderia falar que isso daí seria a ligação do espírito com o corpo, talvez, Exato, que é o cérebro que comanda. Exato. E aí, na morte cerebral, já haveria esse rompimento, será? Porque, assim, o rompimento, e é uma coisa, assim, também, talvez, sim, não consiga isso ainda na obra de Kardec, né? Não que seja instantâneo, mas talvez a morte cerebral poderia ser... Exato. Acho que a gente podia perguntar isso para alguém, Adolfinho. Claro. A princípio, nós vamos perguntar para o médico, provavelmente o mesmo médico, tá? E depois, se for o caso, podemos até consultar os nossos mentores, né? Mas eu tenho a impressão que o médico espírita vai responder essa questão aí. Fala, Vitor Hugo. É muito interessante o que vocês trouxeram, porque o pouco que eu estive na faculdade, foram 2 semanas, mas já deu tempo que uma das coisas que o nosso professor de ética passou foi a leitura de um livro, né, na questão da ética, que seria um livro mais ou menos
de apresentação ali sobre várias teorias éticas, enfim, etc. E o autor desse livro, ele começa tratando o livro ali, casos que são casos, assim, complicados nessa questão ética. Por exemplo, o que eu me lembro agora, se eu não me engano, são 4 casos, e o que eu me lembro é de uma criança anencéfala que nasce, e aí ela iria morrer, os médicos sabiam que ela ia morrer em algum prazo de tempo curto, tipo 1, 2 semanas. Eles tinham essa certeza. E aí os pais decidiram o quê? Que a criança, que eles poderiam doar os órgãos da criança antes dela morrer, porque ela iria morrer de qualquer forma. Então, os órgãos dela poderiam salvar a vida de muita criança, porque a criança é o mais difícil de doar órgão. Ainda mais recém-nascido ali, tem muita criancinha que precisa, mas tem poucas que doam. E aí, os pais optaram por permitir que fosse feita a doação de órgãos antes que a criança morresse, porque depois que ela morresse, os órgãos ficariam inutilizáveis. Então, ficou nesse conflito. E os médicos não queriam, não quiseram fazer. Então, a criança morreu, depois os órgãos ficaram inutilizáveis, e o conflito ético é exatamente esse, que ele começa a tratar no livro. Qual que era certo? O que era certo se fazer ali? Preservar essa vida ou ali acabar com ela para salvar outras várias vidas? E aí eu vou colocar um ponto que eu acho que pode começar a chegar na solução do nosso debate, que está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente vai ver na questão do aborto, o que os espíritos colocam? Uma única exceção onde o aborto é permitido, quando a mãe corre risco de vida. E aí eles colocam que é preferível manter aquela vida que já está, né, ali, e tem mais probabilidade, do que aquela que não está viva ainda. Eles colocam dessa maneira, mas a gente sabe e entende que ele está falando no sentido de encarnação, né, que todos os dois estão vivos. Mas eles colocam, olha, é preferível que se mantenha a vida que já está formada, e a outra, não. Então, eu acho que vai muito nessa questão mesmo, que a bioética já está, aparentemente, na minha visão, então, somente na minha visão, né, que eu consigo interpretar, próximo disso, que é dessa questão, do que tem mais probabilidade ali de sobrevida, como a Bianca trouxe. Mas é um conflito que a filosofia também fica se debatendo, mas eu acho que o Espiritismo vai trazer solução sobre isso. De qualquer forma, o Vitor Hugo, me parece, né, pelos seus comentários e dos meus também, que hoje o cérebro é a máquina da vida e não o coração, não é? Então, só para atualizar aí o pensamento, mas de qualquer forma, como é médico espírita, é amigo nosso, vou perguntar, claro, né? Porque uma coisa é a gente ficar deduzindo aqui, é isso. Outra coisa é o médico falar, não, realmente é isso mesmo. Então, eu vou pegar no pé desse amigo nosso aí, coitado. Ele vai ter que responder de novo. Depois a gente traz a informação que eu colhi do que ele fala sobre esse assunto aí, tá bom? Então, vamos continuar? 70, Bianca, por favor. Você está sem áudio de novo, Bianca. Pera lá, eu falei que eu fico confusa com a tecnologia, Adolfo. Sem problema. Estamos na 70, né? Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, do que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente restituírem essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos, necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento das máquinas cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo seu uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte.
Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Pode continuar? Bom, pode parar um pouquinho. O que eu estou gostando de ver nessa leitura aí, que é assim, acaba resumindo muita coisa que a gente já vem estudando, né? Então, assim, já corrobora com muita coisa que nós já vimos, e uma delas que nós falamos no início do estudo hoje. Quer dizer, o fenômeno da morte não é quando cessa o fluido vital. E eu pensava assim, no início dos nossos estudos. Então, lá no vídeo 1, por exemplo, né, eu me lembro que nós chegamos a falar sobre isso. Quando tem a morte, é porque cessa o fluido vital e esgotamento dos órgãos. Não, aqui está claro. Não cessa o fluido vital. Né? Esse é um ponto importante. São os órgãos mesmo. Né? É que um depende do outro. Aí depois, para falar da harmonia, infelizmente, como o vídeo foi postado essa madrugada, vocês não assistiram. Então tem a parte lá não lembro se o nome é esse, mas eu acho que é homeostase do médico. Eu busquei na internet, no site de biologia, falando de homeostase. Gente, é isso daqui. É fantástico o negócio. Fantástico. Estão falando da harmonia dos órgãos, que serve para isso. Né? Aí, o que está dizendo aqui? Que, às vezes, se alguns órgãos não estiver funcionando, né, outros vão suprir, e a máquina vai continuar funcionando. Né? São pessoas que ficam doentes, e aí, por exemplo, um órgão não funciona direito, mas ela continua vivendo, ou então ele fica comprometido, não funciona 100%, mas funciona, e a pessoa continua vivendo, às vezes morre de um outro problema muito depois, né? E em casos, por exemplo, do mieloma múltiplo, né, que está lá o tumor, né, que é o meu caso, por exemplo, né, ele está lá na medula, né, o tumor, os tumores, não é só um, né, e mesmo assim eu continuo vivendo e vou viver por muito tempo. Quer dizer, tem um desarranjo, né, tem um tumor no organismo, é um tipo de câncer, né, mieloma múltiplo, mas a pessoa não morre, né. Agora, chega num ponto, que eu estou explicando no texto, chega num ponto que não dá mais, né? Aí sim, pode não haver o esgotamento dos órgãos, mas pode haver um comprometimento a tal ponto que dá o fenômeno da morte. E aí a gente pode até falar, por exemplo, de morte por acidente. Cai nesse princípio aqui. Não é esgotamento propriamente dito, mas alguns órgãos sentem lesão de tal forma que essa lesão não propicia mais o funcionamento deles. Esses sendo órgãos vitais, claro. Né? Por isso que, por exemplo, no acidente, a pessoa pode perder uma perna, a ponto de amputar a perna, mas ela não morre. Né? E se já acontece, por exemplo, no cérebro, aí a coisa é mais complicada. Né? Por exemplo. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que, assim, do que está sendo dito aqui, corrobora com o que nós já estudamos anteriormente. Então, assim, eu tinha entendido isso antes, né? Facilitava o estudo. Mas é como nós explicamos, é uma construção que nós estamos fazendo. Tá? Pode continuar, Bianca, se quiser. Mas tem que ligar o áudio primeiro. Bianca, você continua sem áudio.
Aí. Gente, eu sou jovem, mas eu tenho um problema com a tecnologia, como vocês podem ver. Eu tô aqui com 4 abas abertas, WhatsApp, isso e aquilo, e aí até eu achar a aba certa demora. Ó, onde nós estamos? A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem apenas em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-la a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É só um pouquinho, volta lá no parágrafo anterior. Não o último, o penúltimo. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Quer dizer, aqui a gente entra de novo no assunto que parece que estava resolvido e que talvez não esteja resolvido. Quer dizer, bom, que o fluido se esgota, isso a gente já sabia, claro, né? Agora, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida. Quer dizer, então, se o fluido vital se esgotar, pelo que eu estou entendendo aqui, a pessoa também pode ir a óbito. Né? Agora, para ele se esgotar, é mais difícil. Por quê? Aí no parágrafo seguinte fala o quê? Ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Então, quando a gente aplica passe, por exemplo, né, na época de Mesmer, eles chamavam de magnetismo animal. Allan Kardec vem falar de transmissão de fluidos, o passe. Tá? Então, o que é o passe? Se não, transmissão de fluido vital. E se eu faço isso num passe, quer dizer que a pessoa que estava com fluido vital se esgotando, ela vai renovar o seu fluido vital. E, nesse sentido, ele vai ajudar essa pessoa, entre outras coisas, a preservar a vida. Que, inclusive, se renovando o fluido vital, ele vai trabalhar para que os órgãos continuem em harmonia. E eles estando em harmonia, nós somos o quê? É a saúde nossa, a saúde do corpo. Tá? Então, pode ser, posso estar enganado, vou perguntar isso para o médico também, mas a pessoa pode até ir a óbito se ele se esgotar. Mas, normalmente, o que causa a morte não é o esgotamento do fluido vital. É o quê? Esgotamento dos órgãos. Né? Muito embora... Pode falar, Vitor. O fluido vital ele só vai se esgotar se você parar de se alimentar ou beber água, que são elementos que vão ter o fluido vital e vão renovar ele em você. Então, a pessoa teria de parar de se alimentar. E por isso, aí, né, com a falta do fluido vital, os órgãos não conseguiriam mais funcionar. Mas eu acho que não tem outra circunstância, porque Kardec deixa bem claro, o fluido vital não vem de forma mágica para nós. É necessário que a gente se alimente ou que beba água, que são aonde há fluido vital. Por quê? A gente sabe disso, é só a gente estudar biologia que a gente percebe esse processo. As plantas, que são ali os produtores primários, eles absorvem a energia solar, transformam ela para nós, e nós nos alimentamos delas. Aí, a pessoa que, por exemplo, se alimenta de carne, ela está alimentando o quê? O que aquele animal se alimentou dos produtores primários, que são as plantas. Então, aquele animal consumiu fluido vital. A gente pode dizer, e na própria biologia a gente fala isso na questão nutricional, que a pessoa que se alimenta de carne, ela absorve menos nutrientes. Por quê? Porque o animal que se alimentou daquela planta, ele já absorveu um pouco da parte dos nutrientes. Quando a gente come a planta, a gente come ali o cabedal inteiro, por assim dizer. Então, é isso. Se a gente para de comer, a gente vai morrer por falta de fluido vital. Se a gente para de beber água, etc. Então, por exemplo, mortes trágicas, né? Que a gente sabe, às vezes de crianças que passam fome, pessoas que passam fome, que é algo muito triste.
Acho que a gente pode deduzir daí, pelo que Kardec passou aqui para nós, de que é por falta de fluido vital. Mas aí, Vitor, você está ajudando, você está me ajudando? Muito obrigado. Então, mas aí, nesse caso, né, por falta de fluido vital, não está se alimentando, mas vai comprometer o funcionamento dos órgãos. Então, se ela for a óbito, não é porque o fluido se esgotou, mas porque ele se esgotou, promoveu o esgotamento ou a lesão no órgão a ponto da pessoa ir a óbito, né? Então, ele passa assim, ele tem uma importância muito grande, sim, mas não é ele o causador da morte, né? Não diretamente, pelo menos. É isso mesmo que eu entendi? Não, eu entendo diferente, porque nas outras circunstâncias, como que a morte vai ser ocasionada? Pela uma desorganização dos órgãos. Aí, a partir disso, esse relógio, entre aspas, já não consegue mais funcionar, esse organismo já não mais funciona. Nesse caso, por falta de fluido vital, como Kardec coloca, se ele se esgota, aí o fluido vital vai ser o causador da desorganização. Antes, ele não era o causador, ele só conseguia mais funcionar, por mais que ele existisse. Esse é o ponto que eu consigo depreender daí. Concordo com você. Concordo com você. Mas ainda assim, a pessoa não foi a óbito por conta dele. Ele é, assim, indiretamente, o causador. Mas, assim, é na hora que o órgão parou de funcionar. Ou se esgotou. Não, com certeza. É a resposta dos espíritos, né? Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Eles respondem claro e distintamente. Dos órgãos. Então, é sempre o órgão que vai fazer com que o desencarne aconteça. Mas só que aí eu acho que Kardec está tratando aqui das causas, né? Qual causa que está gerando o esgotamento dos órgãos. Aí, nesse caso, seria a ausência de fluido vital. Em outro, seria a desorganização, que não permite com que o fluido vital funcione ali, faça o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Porque um depende do outro, né? O fluido vital depende do funcionamento dos órgãos, que depende do fluido vital. Eles estão ligados, né? E interessante que... Pode falar, Sueli. Quando o Vitor mencionou sobre se o esgotamento do fluido vital não ocorre quando a pessoa está bebendo água ou se alimentando, né? E as pessoas, por exemplo, na Índia, que acho que chama fakir o nome, eles ficam um bom tempo, assim, um longo tempo, sem ingerir nada, sem, acho que beber nem água. E aí o que acontece? Eles vão perdendo o fluido vital, mas aquela penitência que eles fazem não tem algum, entre aspas, mérito, não sei. Queria saber. Então, Sueli, é um ponto interessante. Eu tinha até pensado nisso, mas por que eu acho que a gente não pode falar nem com certeza, né? Porque dentro do Espiritismo a gente não vai tratar disso. Kardec em nenhum momento trata esse fato, né? Mas, para ser bem sincero, quanto mais eu estudo nutrição, eu percebo isso. E há um tempo atrás eu estava estudando bastante. Aqui no Brasil mesmo, tem diversas pessoas que fazem jejuns intermitentes, às vezes jejuns de um mês, sem se alimentar de nada. Às vezes bebendo água, às vezes não. Então, é algo que às vezes até acabrunha a gente, porque a gente está acostumado a se alimentar todo dia. Mas, normalmente, eu pensava dessa maneira, e falo como eu pensava, eu achava isso impossível. Mas eu vi pessoas saudáveis, formadas na área, que incentivam o jejum e etc. Enfim, mas aí são áreas nutricionais. Mas sempre há de ter a assimilação de fluido vital. O que acontece nessa situação, no meu ver, e o que eles passam sobre essa questão do jejum? O corpo, ele não fica com ausência de energia para se suprir. Ele tem uma conservação de energia. E nesse período de jejum, ele vai estar consumindo parte dessa energia que ele já tem conservada. Então, ele está ali está consumindo o fluido vital que ele já tem conservado. É o que eu, pelo menos, entendo. Vitor Hugo, Bianca, pode tirar a tela que nós não vamos ler mais não, tá? Livro. Vitor Hugo, então, mas ele não está bebendo água nesse caso? Então, aí depende. Por isso que eu falei, não, tem casos realmente que eles bebem água, eles estão fazendo assimilação, querendo ou não, mas tem casos que eles não bebem água. Bom, aí é um problema.
Porque é um pouco que eu sei que o nosso corpo ele pode ficar não sei quanto tempo, quantos dias, sem alimento nenhum, mas não pode ficar sem água. Esse é o pouco que eu sei. O principal alimento nosso é a água, né? Agora, se fica sem água também, bom, é uma pergunta, né? Mas, não sei, se dava uma Kardec não trata, mas ele pode tratar, ué. Vamos procurar na obra dele, não é? O que nós estamos falando aqui, o que nos interessa é que não pode contrariar nenhuma lei natural. Então, isso tem que ter uma explicação natural. Se a pessoa fica em jejum e não toma água um determinado período, a menos que cientificamente é um período aceitável. Então, Tudo bem. Do aí contrário, pode falar dele. deixa eu trazer minhas coisas holísticas aqui pro grupo. Essa pessoa mística do grupo espírita. A respiração, gente. Tipo, se você. Obviamente, você não vai ficar uma semana sem água. Mas um dia sem água é possível você ficar sem água. Diz que até 3 dias você fica sem água. E tem a questão da respiração. Quem garante que quando a gente está puxando oxigênio, a gente não está absorvendo fluido vital? Tanto é que na yoga e tudo mais, o fato de pela yoga, o ato de respirar é o que dá a vida. E aí, cada respiração, tanto é que quando você respira muito rapidamente, aquela respiração afobada, assim, você está esgotando mais rapidamente a sua vitalidade do que quando você respira com calma. Aí a gente. Agora, eu não me lembro se é no site de biologia ou se é no próprio livro dos Espíritos. Isso tem no vídeo, né? Agora, de cabeça, eu tenho que ver ela de novo. Mas num dos dois fala justamente isso, que não, é no site de biologia. Ele fala assim que o nosso organismo ele precisa do oxigênio. O oxigênio é um fluido, tá? Então, nesse sentido, bom, mas ele pode não ser fluido vital, tá? Mas ele é importante para a manutenção da nossa saúde. Não é só água, também é oxigênio. Mas será que o oxigênio não tem fluido vital? A gente pode afirmar isso? Não, ele não tem. Não tem? Não tem. O fluido vital ele é um fluido especial. Ele é diferente do oxigênio, do hidrogênio. Não é oxigênio, não é hidrogênio. Agora, só que com o oxigênio, com a água, o oxigênio e a água, eles vão alimentar o fluido vital. Então, o oxigênio também alimenta o fluido vital. Tá? Não é só a água. Então, é por isso que eu falei, Vitor, cientificamente falando, eu não sei quanto tempo a gente pode ficar sem água. E a gente pode ficar um tempo sem água. Agora, se esse jejum, isso é que eu não sei, se ele passar desse tempo, aí tem que ter uma outra explicação. Tá? Então, esses tempos para trás morreu um rapaz lá na Índia. Aí meu pai estava até me mostrando que ele afirmava que ele não se alimentava nem bebia água. Tanto é que eles passaram, eles passaram 2 semanas com ele na casa dele, com câmeras em todos os locais, e realmente ele não se alimentou nenhuma vez, não foi ao banheiro, não bebeu água, em nenhum momento. Mas aí a gente já entra em uma outra questão, porque a gente sabe que quanto mais o nosso corpo físico evolui, menos ele necessita da alimentação, etc. E a gente percebe isso quando o Kardec vai tratar, por exemplo, de vidas extraterrestres, que se fala ali de uma alimentação mais tranquila e etc. Posso até achar e depois trazer para vocês. Por exemplo, sei lá, ter só um líquido do qual se alimenta, coisas mais leves. E a gente não sabe como que é o futuro, né? Mas a gente sabe que é necessário para o corpo orgânico que ele consuma esse fluido vital. Então, de alguma forma, ele está consumindo fluido vital. Aí, no caso, esse rapaz, ele falava que ele se alimentava do sol. Não sei, né? Mas, de qualquer forma, ele vai estar ali absorvendo fluido vital de alguma maneira. Isso a gente sabe. Aí é uma questão ainda confusa para nós, pelo menos para mim. Nesse momento, vamos dizer que sim. Mas nós vamos investir nisso daí. Que esse é o nosso objetivo aqui. E, ao contrário, viu, Bianca, o que você falou, muito embora o que você falou, eu acho que tem
um aspecto científico, nós vamos buscar uma explicação científica e não holística, né? Entendeu? Porque isso também tem que ter uma lógica do ponto de vista científico. Não pode ser só do ponto de vista holístico. E é essa busca que nós vamos fazer, tá? No sentido da busca do ponto de vista científico. Então, por exemplo, Vitor Hugo, a gente não pode esquecer que o fluido vital, ele também é o mesmo fluido, né? Fluido magnético. Magnetismo, tá? É o mesmo fluido. É Kardec que fala isso, não sou eu. Então, vamos pensar assim, ó. Bom, é uma pessoa que não está comendo, não está bebendo, mas ela tem o seu pensamento voltado em coisas boas. Então, o pensamento, né, o fluido é instrumento do pensamento, não é? Então, com base no que ela está pensando, o fluido dela também pode o quê? Produzir vitalidade, né? Quer dizer, o fluido dela, que é o fluido vital, né? Então, pelo pensamento, ela também pode dar vitalidade ao fluido vital. Estou fazendo uma analogia aqui, tá? Não é o pensamento que vai dar vitalidade, é o fluido. Mas o fluido é como se fosse a mão para nós, para o espírito, né? Então, que analogia que eu estou fazendo? E pelo pensamento é possível a gente dar vitalidade, né, ao fluido, tá? Porque pensando em coisas boas. Então, eu estou transmitindo para mim mesmo o quê? Fluido vital. Como eu transmito para outro, através de uma palavra, de um olhar, no passe. Estou transmitindo fluido vital, né? Então, é pelo pensamento que a gente transmite o fluido. Então, como que a gente dá vitalidade a ele? Pelo pensamento, a gente também dá vitalidade a ele. Bom, aí eu estou fazendo uma analogia. Agora, nós vamos perseguir isso daí, para ver se eu estou certo ou não, vamos perseguir isso daí. E inicialmente, nós vamos procurar isso nas obras de Kardec. Se for o caso, nós vamos ter que revisitar todos os artigos sobre magnetismo que nós já estudamos. Talvez num dos artigos fale sobre isso. Entendeu? Rodolfinho, tem uma história interessante do Chico em relação a isso, que uma vez um rapaz foi pedir auxílio para ele, que o pai estava muito doente, enfim, que o pai estava prestes a morrer mesmo. E aí o Chico pegou, né, encheu uma garrafa PET, assim, eu acho de 2 litros de água. E aí eles fizeram ali um processo de magnetização, né, de emissão de fluidos na água, até ficou embranquiçada. E aí a orientação foi de que o pai desse rapaz bebesse essa água durante 1 ano. Então, que ele fosse dosando essa água durante 1 ano, ele fosse bebendo ela aos poucos. Aí, durante esse 1 ano, ele bebia uma dose todo dia dessa água, enfim, e nesse tempo, foi o tempo que ele teve para ler todas as obras de André Luiz. E aí, quando ele bebeu o último gole de água, no outro dia ele desencarnou. Depois o rapaz voltou, né, pro Chico e falou assim, mas Chico, mas como assim, né, meu pai acabou a água, meu pai morreu e tal. Aí ele falou assim, mas esse daí foi o tempo que ele teve a mais que ele conseguiu estudar, enfim. Foi aquele fluido vital, provavelmente, que manteve ele vivo, né? Então, era para ele ter desencarnado antes, mas com aquele fluido vital que ele estava consumindo diariamente daquela água, ele estava se mantendo firme ainda. Exato, exato. Aí são alguns dos casos que a gente pode estar consultando. Também eu lembro de uma outra história do Chico com o Geraldinho, o amigo dele, que o Geraldinho foi para a casa dele e ele não dormiu, estava muito cansado mesmo, assim, esgotado fisicamente. E aí, no outro dia, estava lotado de coisa para fazer, dos trabalhos na casa espírita, enfim. Ele falou pro Chico que ele não ia, que ele ia ficar dormindo, porque ele estava muito cansado, e depois ele ia a hora que ele conseguisse. E aí o Chico pegou na mão dele, ficou segurando a mão dele, assim, por vários minutos. Eu acho que uns 20, 30 minutos, ficou segurando a mão dele, enquanto eles conversavam, assim, com outras pessoas, e ele segurando a mão dele. Ele falou, assim, que ele se sentiu tão vitalizado, que ele estava tão... A transmissão de fluido vital foi tão forte, que na hora que chegou a hora dele dormir à noite, ele estava sem sono. Então, houve a transmissão de fluido vital também. É uma história também interessante.
o Vitor Hugo, infelizmente nosso tempo está acabando. Acabou. Mas eu vou fazer esse último comentário, me permitem, viu, gente? Mas nós temos que encerrar. Quando nós estudamos a mediunidade curadora, o estudo é justamente sobre isso. Mas o que é mediunidade curadora? Através do fluido, e aí nós vamos somar o fluido espiritual, do espírito, né? Mais o fluido vital da própria pessoa, dos familiares, né? De quem estiver orando para essa pessoa, né? Do ambiente. Então, o que o espírito faz? Ele vai manipular esses fluidos, em fluido vital, fluido espiritual, né? A ponto de uma pessoa que tem um tumor, né? Numa cirurgia espiritual, vai retirar esse tumor. Isso é muito forte. E uma pessoa pode fazer isso sem ter a presença dos espíritos, só com fluido vital. Agora, claro, né, só que nós sabemos que a união do fluido vital com o fluido espiritual, o fluido espiritual, ele aumenta a potência do fluido vital no tratamento de cura espiritual, por exemplo. Né? Então, isso tudo faz muito sentido e que nós vamos estar explorando nas semanas seguintes. O nosso tempo já foi, tá bom? Mas foi muito... falar uma coisa, a prece. Depois que quiser a prece eu falo, é só uma prece, eu acho que seria interessante. Não. Fala aí, rapidinho. Ah, tá, ok. É só uma coisa, eu acho interessante, às vezes a gente pode até ver com o Tonho, a gente assinar o Kardec Play, que é a plataforma de vídeos que o Cosme Maci faz sobre as obras de Kardec. E eu, inclusive, assisti semana passada, eu acho, uma amiga me assinou, eu estava assistindo alguns vídeos, e sobre o princípio vital. O princípio vital, essa parte que a gente está lendo hoje, ele estuda. É um vídeo de 30 minutos, ele estudando todas essas perguntas daí, ele fala. É muito interessante, ainda mais na perspectiva de físico dele, que ele traz porque Kardec vai trazer o conceito do calor, das pilhas, que são conceitos físicos. Então ele vai deixar bem claro para a gente entender, assim, não deixa dúvidas mesmo. Talvez seria legal a gente ter mesmo essa assinatura aí pelo centro e a gente acompanhar em todos os estudos que a gente fizer e tá aí no meio da semana tentando assistir os vídeos dele, porque ele traz elucidações muito boas mesmo para a gente estar entendendo melhor os conceitos. Ok. Talvez tá bom. A gente conversa com o Dodge depois, tá bom? Então, muito obrigado, viu, gente? O Alcione, você faz a prece para nós? Alcione, você está aí? Não sei se o Alcione está aí. Tô sim. Você faz a Faço prece sim. para nós, por favor? Tá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de estudo e que possamos refletir e analisar aquilo que podamos melhorar no nosso dia a dia. Que Deus ilumine e proteja a todos. Que assim seja.